bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional brasileiro, você tem uma livraria CPAD aí perto de você. Aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja, a loja da CPAD, está no novo endereço, na rua João Tobias 360, no Belenzinho, na estação Belém do metrô, e ali bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ali na CPAD, você tem o Moisés, a Berenice, o pastor Jefferson e toda a sua equipe para te atender. Ali você compra Bíblia, revistas, comentários bíblicos, livros maravilhosos e é para o seu crescimento espiritual. Também no novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procura o Alex e o pastor Silas e eles vão te apresentar livros, bíblias, revistas, também todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, que é o nosso parceiro e amigo direto aqui do canal, ele certamente vai te atender. Você entra com um clique lá na Provix, a livraria online, compra ali também seu livro, sua Bíblia, seus comentários bíblicos e livros. Certamente você comprando na Provix, você está cooperando e ajudando diretamente aqui o nosso canal. Também, se você quiser e puder enviar o seu Pix, né, se você tiver condições, o DDD é o número do celular que está aqui embaixo, 11, DDD de São Paulo, 989-6905, 989-15-6905 é o nosso Pix. Envia, nos ajude com uma oferta, vai ser muito importante para a manutenção deste trabalho. Se você puder ser um nosso patrocinador, é só você entrar no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, albrunol@yahoo.com.br. Nós precisamos do seu patrocínio para alcançar o Brasil e o mundo com a palavra de Deus. Portanto, faça isso o mais rápido possível, porque urge a presença da igreja na terra para pregar o evangelho. Quero agradecer a minha esposa Maria Raquel, que tem sido nossa parceira, pastor Fernando, nosso parceiro direto, já mencionado, irmã Carmina, sua esposa, e agradecer o pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço para aqui funcionar o nosso estúdio provisório. Que Deus abençoe pastor Reginaldo, toda a sua família. Também agradecer o irmão Josué, que também tem sido um parceiro voluntário aqui, tem muito nos ajudado. Josué, marido da irmã Marilena, Deus abençoe esse casal lindo de Jesus. Estamos então concluindo a lição, chegando à lição 13 do dia 29 de setembro de 2024, o fim de todas as coisas. Estamos terminando esse trimestre. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Valmir Nascimento, que nos ensinou na lição de jovens desse trimestre. Que Deus o abençoe poderosamente. Desculpa, surgiu um negócio aqui no meu dente. Terceiro trimestre de 2024, na Cova dos Leões. Estamos estudando, terminando de estudar o livro de Daniel, o fim de todas as coisas. O texto principal está em Daniel 12:3. Os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Resumo da lição: Deus é o soberano da história e no final de todas as coisas
trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Os objetivos desta lição: primeiro, explicar como se deu a preparação de Daniel para receber a mensagem final. Segundo objetivo, conhecer a revelação do futuro dada ao profeta e entender como será a batalha do Armagedom e as últimas coisas. Vejamos o texto bíblico, se encontra em Daniel, do versículo 1 ao 13. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Que lindo, né? Texto da introdução. Os últimos 3 capítulos do livro constituem uma unidade. Esta seção contém a última revelação que Deus concedeu a Daniel 2 anos após o retorno dos judeus à terra de Israel, no 3º ano de Ciro, 537 a.C. O profeta já é um ancião de aproximadamente 84 anos. Era provavelmente a idade de Daniel. Nessa época, o primeiro grupo de exilados já havia retornado a Jerusalém, com a autorização de Ciro. Por algum motivo, possivelmente em razão da idade avançada e pela sua presença relevante na Babilônia, Daniel não regressou à sua terra natal, provavelmente. Anteriormente, o profeta havia tido sonhos e visões. Agora, Deus lhe concede uma revelação mais elevada da sua palavra sobre um grande conflito
por meio de uma experiência com o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele tinha visões, né? E agora ele tem a derradeira visão do seu livro, né? Preparando-se para receber a mensagem do céu, a aflição de Daniel. Olha o que diz o texto. Como qualquer ser humano, Daniel tinha os seus momentos de aflição e tristeza. Ele era um ser humano normal. Ninguém é tão forte que não possa se abater. Todo ser humano passa por isso. A razão do seu abatimento tinha a ver possivelmente com a interrupção da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém naquela ocasião. Está lá em Esdras 1 e 3 e o capítulo 4, versículos 4 e 5. Então, provavelmente, Daniel soube da parada, né, da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, e aquilo deixou ele muito triste. O povo voltou, mas a restauração plena ainda não havia acontecido. O conhecimento desse fato levou o profeta à angústia da alma, por causa do amor que nutria por sua pátria, por sua nação. Em vez de reclamar da situação ou murmurar contra Deus, ele entrou em vigília e jejum durante 3 semanas. Daniel era um profeta de lágrimas. Daniel falava com Deus. Daniel chorava aos pés do Senhor. E ele foi orar. O ser celestial, em resposta à sua oração, à sua busca, um ser celestial cheio de esplendor se apresenta a Daniel. Olha que coisa maravilhosa. As suas descrições são parecidas com as que o apóstolo João e o profeta Ezequiel tiveram. Para muitos exegetas bíblicos estudiosos da Bíblia, isto seria uma teofania, ou seja, a manifestação do próprio Filho de Deus no Antigo Testamento. Isso seria aqui, para os estudiosos, uma teofania. Diante da imagem imponente, os companheiros de Daniel fogem de medo e ele fica só. Parece até Jesus lá no Getsemane, né? Seu corpo se enfraquece, desfalecendo com o rosto em terra. Lembra do primeiro capítulo de Apocalipse? João, quando tem aquela visão? A glória divina, a glória de Deus é demais para o frágil ser humano suportar. Aqui é uma visão celestial. O profeta, no entanto, experimenta a consolação. Recebe um amparo celestial e palavras de encorajamento. Quem é amado no céu, quando prostrado e fraco, recebe ajuda do Senhor. Então, Daniel, em outra ocasião, Gabriel falou que ele é muito amado. Então, agora ele recebe consolo desse ser celestial, provavelmente Cristo, teofânico, a teofania. A batalha nas regiões celestiais. Daniel é informado de que a mensagem de resposta à sua oração foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia, que impediu. Nossos principais teólogos ensinam que não se trata de um príncipe terreno, mas um anjo maligno que obedece a Satanás. Então, nós entendemos assim: foi somente após a ajuda do arcanjo Miguel na batalha espiritual que a resposta chegou. A referência a Miguel como um dos primeiros príncipes mostra que existe uma organização e ordem angelical através de graduações que revelam níveis de autoridade. O céu é organizado. Existem hierarquias lá no céu e organização. Fica evidente, então, que o que acontece na terra
tem implicação nas regiões celestiais. Movimenta o céu, movimenta a região celestial. Enquanto a visão ateísta e naturalista enxerga somente o plano físico e material, o crente pentecostal, sobretudo, tem a convicção de que existe uma realidade invisível, onde as maiores batalhas são travadas. Isso é crente, é para quem crê. Por isso devemos levar a sério o mundo espiritual, sabendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Paulo já havia escrito lá aos Efésios 6:12. Pedro também escreveu que o diabo ele anda ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Então veja que há uma batalha no mundo espiritual, e quando o crente ora, coisas acontecem no céu e nas regiões celestiais. Número 2, a revelação do futuro, uma visão do futuro. O objetivo da revelação a Daniel era dar-lhe conhecimento sobre o que haveria de acontecer ao povo de Deus. Essa perspectiva do futuro se estende não apenas aos anos imediatamente posteriores, com a vinda de Jesus, mas até ao fim do mundo, até o Apocalipse. A revelação será detalhada no capítulo 11 e 12, nos capítulos 11 e 12, enfraquecido pelo que havia visto e ouvido, Daniel é tocado e fortalecido 3 vezes, nos versículos 16 a 19. Afinal, o Deus que move nações e reis demonstra um incrível cuidado com aqueles que são fiéis a Ele. Por fim, Daniel fica sabendo que a guerra não havia acabado, versículo 20 e 21. Então, ele é consolado, ele é cuidado, mas a guerra lá em cima continua. O futuro imediato. O que iria acontecer de imediato? No capítulo 11, Deus revela eventos que estavam para acontecer no futuro imediato de Israel, no futuro logo à frente de Daniel. Eles se desdobram no período interbíblico, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, e envolve uma sucessão de reis que vai de Ciro até o desmoronamento do reino de Alexandre Magno, o rei valente, do versículo 3. Contemplam profecias sobre a Síria e o Egito e suas guerras envolvendo os judeus, incluindo Antíoco Epifânio, já falamos sobre ele, o homem vil, do versículo 21, torturador de Israel, de quem tratamos anteriormente. Conforme eu acabei de falar, a gente já traçou um pouquinho das características de Antíoco Epifânio. A passagem descreve minuciosamente intrigas políticas, alianças e conflitos militares ao longo dos séculos seguintes. Então, haveria queda de reinos, outros iriam suceder e as coisas iriam acontecendo. Em razão da riqueza dos detalhes proféticos, muitos chegaram a questionar a data do livro de Daniel, como se tivesse sido escrito posteriormente aos fatos históricos, depois dos fatos acontecidos. Contudo, a predição de eventos históricos centenas de anos antes de sua ocorrência mostra que a palavra de Deus não cai por terra. É Deus revelando aos seus servos o que irá acontecer no futuro. Então vimos o futuro imediato. Agora o futuro remoto, um futuro mais indefinível, digamos assim. Do versículo 36 em diante temos o futuro remoto de Israel, o tempo de angústia de Jacó, que Jeremias falou no capítulo 30. Conforme John Lennox, este capítulo também foi escrito para avisar as pessoas no futuro
da perspectiva de Daniel, pode se referir a nós, por exemplo, sobre o perigo de interpretar erroneamente os sinais dos tempos e pensar que o tempo do fim chegou quando não chegou. Isso aqui é o teólogo John Lennox. Este é um erro muito frequente dentre aqueles que usam a doutrina das últimas coisas, a escatologia, como um recurso especulativo e sensacionalista. São pessoas interesseiras de ganhar ibope, de ganhar dinheiro. São pessoas fazendo especulações de coisas que não estão escritas na Bíblia. Tá? O fato é que a passagem mostra um quadro profético do futuro anticristo definitivo e sua atuação, especialmente contra o povo escolhido de Deus. A sua última cartada para exterminar os judeus. Será um grande líder mundial com poder político e bélico que procurará destruir Israel. Então, é um futuro anunciado de tragédia, tá? Esse camarada aqui. Então, vimos aí uma visão do futuro, o futuro imediato, logo depois de Daniel, e o futuro remoto, futuro apocalíptico, escatológico. Número 3, estamos caminhando para o final. Armagedon e as últimas coisas. A batalha final. O tempo do fim aponta para o período da tribulação, que é a 70ª semana do texto de Daniel 9, 27. No final deste período, os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no vale do Armagedon, que é citado por João lá em Apocalipse 16:16. Esta batalha, a batalha do Armagedon, sem precedentes na história, será um enfrentamento bélico e espiritual, não vai ser só físico, mas espiritual também, que se dará na derradeira etapa da 70ª semana de Daniel. Terá como palco as montanhas de Megido. Israel não terá condições de vencer pelas armas humanas. Por isso que nós falamos, vai ser uma guerra bélico-espiritual. Até hoje Israel está bem capacitado belicamente, bem preparado, mas nessa época aqui, contra esse líder mundial chamado Anticristo, período da grande tribulação, contra, e as nações confederadas com ele, não terá nenhuma chance para Israel. E aí vem o livramento divino. Daniel deve ter sentido alívio e conforto ao ouvir o restante da profecia do capítulo 12. Após ter uma noção do período sombrio da grande tribulação e do tempo de angústia, ele fica sabendo que Deus enviará o arcanjo Miguel para proteger o povo de Israel durante a batalha final. Essa revelação tem o seu paralelo com Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 a 8. Sobretudo, o grande general é Cristo, Mateus 24, de 15 a 31. Deus dará livramento ao seu povo quando ele reconhecer que Jesus é o Messias, Ezequiel 37. O Senhor à frente do exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo e o falso profeta e os lançará no lago de fogo. Está tudo aí, Apocalipse 19, 20. E os exércitos inimigos serão destruídos, Zacarias 14, 12. Então veja que a história da humanidade, o fim da história da humanidade já está todo desenhado, já está tudo registrado. Basta a gente crer. A ressurreição dos mortos. A declaração do verso 2 do capítulo 12 refere-se à ressurreição dos justos e dos injustos, em consonância com outras passagens das Escrituras, João 5:29. De acordo com a nossa declaração de fé, elas se darão em momentos distintos.
essa ressurreição do justo e dos injustos. Os justos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo no arrebatamento da igreja, para a vida eterna. Essa é uma esperança gloriosa do cristão. A ressurreição dos injustos se dará após o milênio, para a eterna condenação. Então, essa é a sequência que nós lemos e interpretamos a Bíblia. Concluindo a missão profética, essa profecia. Em suas palavras finais, o mensageiro celestial diz para Daniel cerrar as palavras e selar o livro até ao fim do tempo. Versículo 4. Para os costumes da época, selar um livro era uma forma de dar credibilidade pública, uma garantia da sua veracidade. Então, se colocava o selo. Logo, o selo da palavra profética assegurava que a revelação era dada por Deus para que as gerações seguintes pudessem confiar e entender. Isso explica a declaração de que muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. A passagem aqui não se refere ao crescimento da ciência e da tecnologia, mas ao conteúdo expresso da profecia de Daniel. É por causa dela que hoje, ao estudarmos as Escrituras, nosso conhecimento se expande pela graça de Deus, que é o que aconteceu nesse trimestre, nós aqui estudando a panorâmica, né, na Cova dos Leões, estudando o livro de Daniel. Após perguntar ao homem vestido de linho sobre o tempo em que aquelas coisas aconteceriam e de humildemente reconhecer que não havia entendido a resposta enigmática que lhe fora dada, o ser celestial diz para Daniel prosseguir. Deus fará a sua obra no meio dos homens. Podemos não saber ao certo o tempo exato de cada ocorrência futura, mas podemos confiar no Senhor. Por isso, é bem-aventurado aquele que espera, pois descansará. Então, a ressurreição dos mortos é uma esperança dos cristãos. A batalha do Armagedon será um enfrentamento bélico espiritual que se dará na derradeira etapa da 70ª semana de Daniel, e é isso que nós estudamos nesse final, nessa última lição, o fim de todas as coisas. Tudo vai acabar. E eu e você precisamos continuar a nossa caminhada com Deus, firme, confiando na Bíblia e confiando nas promessas de Deus. Assim terminamos a lição 13, 29 de setembro de 2024. Terminamos mais um trimestre. Se Deus quiser, logo daremos início ao 4º trimestre, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Meu agradecimento aos nossos colaboradores, patrocinadores, as pessoas que estão envolvidas neste projeto. Meu abraço e a minha oração permanente por vocês. Até o próximo trimestre, se Deus quiser.